Sempre afirmamos que a maior força da educação é o exemplo. Sem exemplo, todo o esforço que é realizado na escola, ele perde e muito. Portanto, nós podemos também afirmar que o melhor mestre é sempre o exemplo. Muito mais importante do que o professor conhecer com profundidade a sua disciplina, a sua matéria, é ele dar bons exemplos. Recordo aqui um professor da minha história escolar, o professor Walter, que era um professor amigo. Sabe aquele professor que para no corredor da escola para conversar e responder dúvidas dos alunos? Aquele professor que brinca com os alunos e vai até a cantina da escola para pagar um café a todo mundo? Esse era o Walter. Ele ia além das questões curriculares, ele ensinava história e ele gostava muito de contextualizar as épocas históricas com as questões sociais, religiosas, econômicas da época anterior, da própria época e as consequências disso tudo para a época seguinte. E conversávamos muito. E ele era para nós um grande exemplo, porque ele era amigo, ele nos orientava em situações que nada tinham a ver com a disciplina dele, mas preocupado com o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. Uma outra questão que o professor deve prestar bastante atenção, além do exemplo, é que o professor não pode comparar a capacidade de um aluno com outro aluno. Isso não deve ser feito, porque cada aluno tem a sua história de vida, cada aluno tem a sua origem, cada aluno tem o seu ritmo de aprendizagem. Ninguém é igual a ninguém. Então não adianta olhar para um e dizer assim, quando é que você vai aprender? Olha só para o fulano, que é tão organizado. Não se deve fazer esse tipo de comparação. Nós devemos, enquanto professores, estimular o nosso aluno, o nosso educando, para que ele, com o seu potencial, no seu tempo, no seu ritmo, ele vá desenvolvendo esse potencial. Cuidado com essas comparações que muitas vezes o professor faz quando está no seu trabalho com os alunos. Outra questão importante: o professor precisa aprender a observar a maneira e o jeito próprio de ser de cada aluno. Porque cada um tem seu jeito, cada um tem a sua personalidade. Os alunos são individualidades, cada um tem a sua realidade familiar, social, econômica, cultural. E quando o professor para observar cada aluno na sua individualidade, aí ele consegue então adaptar melhor o seu trabalho para colaborar com todos. E também o professor, e isto é muito importante, precisa saber respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno. É por isso que nós nos colocamos contrários a esse sistema que massifica, em que você tem aquele conteúdo que você põe num plano de aula e naquele dia você vai trabalhar aquele conteúdo e fazer tudo igual para todo mundo. Os mesmos exemplos, os mesmos exercícios, a prova é exatamente igual a todo mundo, para todo mundo, quando os alunos, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, têm ritmos de aprendizagem diferenciados. Há os que rapidamente conquistam o conhecimento, a compreensão, há outros que são mais lentos e assim por diante.
Então é preciso respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno, portanto, o trabalho do professor da escola precisa ser cada vez mais individualizado, embora ele esteja no ambiente coletivo. E tudo isso é possível fazer e é o que a escola inovadora propicia no seu projeto pedagógico para termos então uma melhor educação na escola, que vai deixar de ser um instituto de ensino para ser, de fato, uma organização de educação.